dois dos maiores astros de Hollywood, inclusive a estreia de ninguém menos que Meryl Streep no cinema, e um filme dramático sobre o divórcio de uma família em luta, em disputa pela guarda de seu pequeno filho. Bem-vindos, eu sou a Van e hoje vamos relembrar um clássico do cinema, Kramer versus Kramer. You're having a good time. Forget the most important thing, right? I just want to see if you were paying attention. It's been a long time since I made this. That's fun, isn't it? When's the last time Mommy let you in the kitchen? I don't like it when it's in pieces. Look, French toast tastes the same whether it's in pieces or whether it's whole. I mean, bread is bread, you know? Besides, what you don't know is that French toast is always folded. You go into the best restaurants anywhere in the world and you see folded French toast. You get more bites that way, right? Lançado em 1979, Kramer vs. Kramer foi um filme vencedor de 5 Oscars, incluindo melhor ator para Dustin Hoffman, melhor atriz coadjuvante para Meryl Streep, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, inclusive o roteiro é adaptado de um livro, Kramer vs. Kramer, de Avery Corman. Este aqui é um livro dos anos 80, baseado, claro, aí aproveitando o sucesso do filme. Né? Kramer vs. Kramer é um drama familiar. Eu acho que é um tipo de filme que não sei, eu acho que não é quase mais feito hoje, porque ele é um filme sobre diálogos, sobre cenas lentas, mas no melhor sentido do cinema. Kramer vs. Kramer é uma história sobre um divórcio do casal Ted Kramer, que é vivido pelo Dustin Hoffman, e a Joanna Kramer, vivida pela Meryl Streep em seu filme de estreia, onde Meryl Streep, a mãe, Joanna Kramer, ela descobre, entende que ela não está mais feliz no papel de mãe, de esposa em sua casa, e ela resolve ir embora e deixar o filho de 6 anos, Billy Kramer, que ele tem 6 anos, e ela resolve deixá-lo com o pai e buscar aí a felicidade que ela tanto queria em sua vida. E o Ted Kramer, que é vivido pelo Dustin Hoffman, que eu considero um dos maiores atores de todos os tempos, aí junto com no mesmo nível aí de Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson, entre os grandes do cinema, e Marlon Brando, enfim, Dustin Hoffman. Apesar dele ter algumas histórias aí que já foram meio que resolvidas, né, de uma época aí do cinema onde homens famosos e poderosos acabavam usando de sua posição aí de várias formas não muito legais na poderosa indústria de Hollywood, inclusive a Meryl Streep, mas eles acabaram conversando e se entendendo mais depois, né, mas era complicado, né? Já resolvemos aí, vimos muita coisa nos últimos anos aí resolvendo sobre os grandes astros de Hollywood. Mas enfim, neste filme ele vive Ted Kramer, venceu o Oscar em 1980 como o melhor filme pelo seu papel de Ted Kramer. E o Ted, ele é um alto executivo de uma agência de publicidade que trabalha muito, não tem horário, ele meio que vive para o trabalho, né? Ele está em ascensão na carreira para ser um grande astro da publicidade, numa época em que as agências de publicidade eram muito bem visadas, né? Muito bem renomadas. Hoje também a publicidade ainda é, mas essa era uma época, digamos que fosse uma situação mais glamourosa, né? Do que nós encontramos hoje aí na área da propaganda, da publicidade atualmente. E ele vive, então, dedicado à carreira, né, dedicado a subir, conseguir um cargo de grande diretor em uma grande agência, ganhando muito dinheiro, muitos dólares, e ele acaba não relegando, assim, ele não deixa de cuidar da família, mas ele passa menos tempo em casa, né, do que trabalhando. E a Meryl Streep, como a Joanna Kramer, ela ela estava vivendo a vida de dona de casa, de mãe de família, de esposa, e ela descobre que não era isso, né, que ela queria para a felicidade da vida dela. Então ela resolve sair de casa, deixar ali o pequeno Billy para ser cuidado pelo Ted.
e descobrir ou seguir o caminho dela que ela queria na vida. Uma situação bem atípica, vamos dizer, né? Não é uma situação tão comum, porque geralmente as mães acabam tomando conta, né? Criando os filhos no lugar dos pais, pelo menos aqui no Brasil, acho que é mais comum, né? Não generalizado, mas de forma mais comum, geralmente as mães acabam assumindo a criação dos filhos, né? Em caso de um divórcio mais amigável, né? E o Ted, então, no começo, eles têm uma relação bem complicada. O Ted se vê numa situação ali que ele não queria que a Joana fosse embora, ele ainda gosta dela e ele tinha um sonho idealizado da vida em família, onde ele seria, né, cada vez mais bem-sucedido, mais rico e teria lá a esposa e o filho em casa, né, que não era o sonho da Joana. Então ele acaba no começo tendo muita dificuldade para cuidar do filho, porque ele não tinha tanto contato, né, não era tão íntimo do filho e também por causa da profissão que ele está querendo assumir, né? É uma profissão que demanda tempo, ele não tem horário para trabalhar, não tem tanta responsabilidades em casa, né? Então como ele não tinha antes, né? Quando a Joana estava cuidando da casa e do filho, então ele tem que se desdobrar aí, porque aí ele tem que levar o Billy para a escola. O Billy, obviamente, não entende muito a situação, né? Ele sente muita falta da mãe, é claro, né? Então eles têm que lidar com essa situação. No começo é muito difícil. O relacionamento dos dois, a falta da Joana, os dois sentem muita falta, né? Tanto ele sente falta da esposa, como o Billy sente falta da mãe, né? Uma criança de 6 anos. E por um tempo ela não faz contato, assim, né? Ela manda assim notícias, algumas coisas, mas ela não vem visitar o garoto assim de início, né? Ela tá, acho que procurando um outro caminho. E o filme se concentra aí no relacionamento do Ted com o Billy, né? E aí o Dustin Hoffman brilha. O menino também, o ator é muito bom. A dublagem brasileira também ficou muito legal. Eu tenho esse DVD aqui, da edição especial do filme, que tem apenas a versão legendada, que vale a pena também, claro, né? Mas acaba não tendo a dublagem aqui clássica da Herbert Richards, que também é muito boa, e foi a dublagem que eu assisti na Globo, né? E aí nós temos depois um filme de tribunal, porque a Joana reaparece, mas ela quer de novo a guarda do filho. Eu não fui um fracasso. Oh, a senhora chama o que então? Um sucesso? O casamento acabou em divórcio. Considero meu fracasso menor do que o dele. Meus parabéns, senhora Kramer. A senhora acabou de refazer a lei matrimonial. Ambos se divorciaram. Protesto! Excelência, gostaria de perguntar quando esse modelo de estabilidade e respeitabilidade teve sucesso. A senhora foi um fracasso no mais importante relacionamento pessoal de sua vida, não foi? Ele não deu certo. Ele não, senhora Kramer, a senhora. A senhora foi um fracasso no mais importante relacionamento de sua vida. Não foi! Não. A resposta é sim. E aí, quando começa essa segunda parte do filme com o julgamento ali, com a disputa pela guarda do menino, né, do Billy, o filme já tinha cenas tocantes, muitas cenas ali dramáticas, onde você estava ali com os olhos marejados, e aí depois que a coisa complica, você acompanha o Ted ali em um desespero para tentar manter, porque ele sabe que a tendência da guarda é da mãe, né? Então ele teria que demonstrar que ele seria a melhor opção para ficar com o Billy. E aí ele se encontra numa situação muito complicada, ele consegue contratar um bom advogado, e custa muito caro, já naquela época era muito caro um bom advogado para uma situação dessas. E a Joana também tem o seu advogado. E aí o Ted tem que se desdobrar para cuidar do filho, para acompanhar o julgamento, para o trabalho. Ele acaba sendo despedido desse grande cargo que ele almejava.
num momento muito difícil, ele pede para não ser despedido, mas não adianta, porque ele sabe que se ele desempregado, as chances dele de assumir o filho eram mais difíceis ainda, eram quase nulas, né? Porque ele já, com uma boa estabilidade, já seria difícil ele manter a guarda, desempregado, então seria muito complicado, né? E tem muitas cenas. Quem assistiu esse filme aí já sabe essas cenas marcantes. Inclusive a cena da torrada francesa, né, como é traduzido nesse livrinho aqui, que é a French Toast, que na verdade aqui no Brasil nós chamamos de rabanada, né, que é o pão frito, molhado no ovo frito, que eu tenho a história aí da minha querida mãe aí, Dona Marlene, beijos, Dona Marlene, e que ela assistiu esse filme lá nos anos 80. Eu lembro de assistir junto, muito criancinha, e ela aprendeu a receita dessa rabanada, dessa torrada francesa. E aí nós tomávamos, de vez em quando ela fazia no café da manhã, no café da tarde. E é uma receita deliciosa, né? Inclusive eu vou deixar aqui também o vídeo da Paola, a Paola do MasterChef, que ela tem um canal agora também no YouTube. E ela também tem uma história parecida, onde ela aprendeu também essa receita aí com a mãe dela. E ela tem o vídeo, então, ensinando uma versão dela aí para fazer essa torrada francesa. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir, porque vale a pena também. O canal da Paola é muito bom, né? A Paola aí, uma grande profissional aí e grande mulher aí, um exemplo para muitos aspectos para nós aí brasileiros. Então tem a minha mãe também aprendeu essa receita lá, minha mãe gostava muito desse filme também, tanto ela que acabou comprando esse livro lá na época, nos anos 80. E eu fui reassistir depois, né, de adulta, e é muito tocante, assim, essa cena do café da manhã, onde ele e o Billy estão fazendo as torradas. Tem a cena de despedida, porque ele acaba, primeiro quando ele é demitido do trabalho, ele acaba conseguindo um emprego no final do ano, numa época de Natal complicadíssima. Ele sabe que não pode ficar desempregado, né, se ele quiser continuar tentando a guarda do menino. E ele acaba aceitando uma agência pequena, com um salário muito menor, mas ele acaba conseguindo um emprego também, só para não ficar desempregado e não atrapalhar ele no processo, né? Uma cena muito bonita também de uma discussão, porque teve um pequeno acidente do Billy, quando ele estava cuidando do Billy no parquinho, lá que o Billy caiu e acabou fazendo um corte no rosto. E aí o advogado da Joana acaba usando isso no tribunal, acaba virando uma discussão ali bem interessante também. E ele acaba, então, já vou dar um spoiler aqui, mas um filme de 79, se você não viu esse filme ainda, por favor, assista, porque é um dos grandes filmes aí dos anos 70, mas um dos grandes dramas do cinema aí em geral. É um show de atuação do Dustin Hoffman e da Meryl Streep. Não foi à toa que os dois ganharam o Oscar aí por esse filme. E ele acaba, então, perdendo a guarda do menino, né? O advogado até tenta convencer ele a não prosseguir, né? Porque ele quer prosseguir depois que ele perde a guarda, uma primeira decisão do juiz, ele quer recorrer, quer continuar. E aí o advogado conversa com ele e diz, olha, se nós continuarmos, eu vou ter que chamar o Billy para falar lá na frente do juiz, né? E aí é claro que ele não aceita, né? Ele não quer, senão, é claro que eu não posso fazer isso com o menino, né? Como é que eu vou colocar o menino numa situação dessa? Então ele perde a guarda e tem uma cena muito bonita deles conversando no parque, quando ele está se despedindo, contando pro menino que ele vai morar com a mãe. E isso já depois que os dois estão num relacionamento ali bem muito bonito. E ele está contando então, né, que ele vai morar lá com a mãe. E tem uma cena muito tocante ali que é olhos marejados. Quem assistiu aí sabe, quem for assistir esse filme vai entender também. Inclusive, acho que eu consegui uma versão dessa dublada. Vou passar agora aqui para quem quiser ver. Mas é uma cena lindíssima, com um menino também atuando muito bem para uma criança, né? O cinema de Hollywood tem essa característica, né, de conseguir atores infantis aí muito bons para nos fazer emocionar e chorar e rir também, né? É muito difícil conseguir
atores infantis, né? Mas o cinema americano acaba encontrando aí algumas crianças, alguns talentos. Então ele perde essa guarda e, sem poder recorrer, ele aceita, então começa a planejar a vida dele, começa a conversar com o menino. E no final, então, a Joana acaba aparecendo. E para surpresa dele e do menino, a Joana repensa e descobre que, na verdade, por mais que ela queira ficar com o menino já está ali na casa dele, com o pai dele, onde ele viveu até os 6 anos. Então ela acaba desistindo, sim, da guarda. É uma cena... A Meryl Streep é um show também, né? Sempre foi, desde o início aí, nessa estreia dela, ela já estreou com o Oscar também, não é por menos. Porque ela explica para ele, né? Olha, eu estava lá montando o quarto dele e pensando, né? Como é que eu vou fazer para ficar igual a casa dele? E aí eu pensei, né? Se ele está na casa dele, então ele tem que ficar lá, né? Foi uma coisa meio inconsciente que ela pensou, então ela... Não, se lá é a casa dele, se eu tenho que fazer ficar igual ao que ele vive hoje, então ele tem que continuar onde ele está, né? E nem que ela possa visitá-lo ali, né, no lugar, como é feito, né, nesses casos aí do acordo para as visitas aos finais de semana e tudo mais, quando os pais são separados, né? Então é um filme lindíssimo, uma história tocante. Como eu disse, é o tipo de filme que eu acho que quase não se faz mais hoje em dia, porque ele é um filme que ele dá tempo para os diálogos, ele dá tempo para as pequenas cenas se desenvolverem, e é isso que acaba sendo um diferencial, né? Acaba criando um tipo de empatia, né? Porque você sente ali como você estivesse acompanhando eles no café da manhã, como se você estivesse acompanhando eles num passeio no parque, né? Na escola. Então, é o tipo de coisa que eu sinto um pouco de falta no cinema, na televisão, de um modo geral, hoje em dia, que nós nos acostumamos, né? Hoje é tudo corte, muito rápido, né? Se você, principalmente agora na era do YouTube aqui, né? Que é tudo muito rápido, muito cortado, tudo muito dinâmico, então você não tem mais. Eu lembro que eu gostava muito nesses filmes aí dos anos 80, 90. Você tinha tempo, né? Se você vai lá no café da manhã, você tem lá pessoas preparando a comida, servindo, senta na mesa, conversa. Se a pessoa vai no supermercado, ela vai no supermercado, faz as compras, olha, conversa. E é um tipo de coisa que hoje é tudo muito mais dinâmico, muito mais cortado, né? Tudo mais... Não se dá tempo para a cena se desenvolver como você faz no seu dia a dia, né? Você vai escovar o dente lá, você vai levar 5 minutos, vai fazer a higiene da forma correta, né? Então esse é o tipo de coisa que eu gostava, assim, gosto ainda nos filmes, mas que a maioria hoje é uma forma aí, uma linguagem muito diferente, né? Mais dinâmica, mas quem acostumou lá com esse cinema aí gosta também, né? Desse envolvimento aí, como se fossem ações nossas aí do dia a dia, né? Eu, pelo menos, ainda sou assim. Sei que tem a geração millennium aí mais nova que faz tudo também, né, no dia a dia de forma mais dinâmica, mas eu ainda gosto de fazer as coisas aí no tempo que elas precisam. Quem vai ler historinhas na cama pra mim? A mamãe lê. Você não vai mais poder me dar um beijo de boa noite? Não, eu não vou mais poder. Mas, sabe, eu vou visitar você. Vai dar tudo certo, filho. Eu juro. Eu posso voltar pra casa se eu não gostar? Como assim não gostar? Você vai se divertir muito com a mamãe. Ela te ama tanto. Pai, não esquece nunca de me ligar, tá bom? Vai ficar tudo bem, filho. Tá bom. Vem, vamos tomar um sorvete. Então este foi Kramer versus Kramer. Recomendadíssimo. É um filme que tem esta memória afetiva para mim aí, com a minha mãe aí, que ela aprendeu essa receita
das torradas francesas que eu comia lá no café da manhã quando eu era criança também, né? Novamente, obrigada, dona Marlene, por todas as torradas aí que você serviu para mim e para o meu irmão Jefferson na nossa infância aí, na nossa pré-adolescência. E se você não assistiu ainda, eu recomendo muito esse filme. Assista também ali a receita da Paola, que ela também fala um pouco sobre a história dela com esse filme. Se você quiser aprender a receita de uma forma mais didática, ela ensina melhor, né, como cozinhar. E fica aí a recomendação, se você tem lembranças com esse filme também, você deixa aí nos comentários se você assistiu esse filme, se você tem alguma recordação com esse filme. Se você tem outros filmes dessa época ali que você curtia também. E obrigada por ter assistido o filme até o filme. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe o seu comentário se você gostou e deixe o seu joinha que ajuda bastante aí para divulgar. Estamos indo aí rumo aos 200 inscritos aqui no canal. Muito obrigada a todos que estão dando aí essa confiança aqui para acompanhar nossos vídeos. E beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.